tarde, Daniele, Ok, para ti aí, perfeito. bom dia, né? Primeiro, queria te agradecer pela Bom oportunidade, dia para vocês. de estar conversando um pouquinho para a gente e contar como é que está sendo essa tua experiência aí na Fogo de Chão, com tudo isso que tem acontecido no mundo, né, nos últimos meses, todo o impacto que a gente tem na economia, na vida das pessoas, na sociedade como um todo. Mas eu queria começar contando um pouquinho da tua história. Quem é o Daniele e como é que tu chegou até a Fogo de Chão? Então, foi muito bacana que a ideia principal foi quando eu saí do Brasil, com 19, 20 anos. A minha ideia era ficar um ano, aprender inglês e voltar para o Brasil. Mas eu acabei, no 8º mês do meu estudando inglês aqui nos Estados Unidos, eu acabei ganhando uma bolsa de estudos para fazer faculdade de administração na Kennesaw University, no estado da Georgia. E aí eu comecei como a faculdade, algumas aulas eram de manhã, outras à tarde, outras à noite, diferente do Brasil, que você escolhe de manhã, tarde e noite, aqui era variado dependendo das matérias. Então eu comecei trabalhando numa churrascaria, porque o meu inglês não era bom, e perto da minha casa tinha uma churrascaria pequena chamada Carro de Boi, hoje ela não existe mais, e eu consegui trabalhar lá porque era mais fácil para quem não falava inglês. E assim, nunca imaginei que ia ficar nessa área, né? E foi bacana porque no meu segundo mês nessa churrascaria Carro de Boi em Atlanta, Georgia, eu conheci um amigo meu até hoje chamado Whindersson. Ele era radialista da Jovem Pan no Brasil. Hoje ele é diretor da CNN aqui nos Estados Unidos e ele também trabalhava na churrascaria. Então ele me deu muitas dicas de como conquistar o cliente americano. E aí eu comecei a gostar dessa parte de atendimento ao cliente, de brincar sem saber falar inglês, né? E comecei a gostar. E eu lembro até hoje que quando eu estava no meu, acho que era 6º, 7º mês nessa churrascaria pequena, tinha 2 clientes que estavam vindo todo almoço, 3 almoços seguidos, e eles estavam muito sérios e bravos. E o Whindersson, esse brasileiro da Jovem Pan, falou assim: vamos brincar com eles, vamos fazer eles sorrir. E a gente começou a brincar e fazer eles sorrir. No 3º dia, eles deram o cartão de visita e falaram que eles eram recrutadores de uma outra churrascaria chamada Sal Grosso. Estava abrindo na cidade. E acabaram levando eu e o Whindersson para trabalhar, ganhando o dobro do salário na época, né? Que aqui nos Estados Unidos tem muito essa cultura de recrutadores, de você tirar os bons funcionários do teu concorrente. Não é roubar, é recrutar. E isso aconteceu comigo. Eu fui recrutado. E aconteceu o mesmo com a Fogo de Chão. A Fogo de Chão acabou precisando de pessoas em 2005 e eu acabei indo para Fogo de Chão como gaúcho. Gaúcho é o nome da posição da pessoa que tempera, corta, assa carne, né? E nas outras churrascarias eu lavava prato, eu fazia cozinha, eu faxinava, fazia faxinão de banheiro, tudo que todo imigrante faz. E foi bacana que toda essa construção me ajudou a crescer na empresa hoje, porque a maioria dos diretores da Fogo de Chão começaram de baixo, porque eles aqui nos Estados Unidos é muito valorizado a meritocracia, da pessoa crescer in-house, né, dentro de casa, que eles falam. Mas olha só, a tua estrada dentro da Fogo de Chão não foi uma linha reta, né? Tu teve alguns desafios nesses anos que tu tá aí nos Estados Unidos, tu te envolveu com outras coisas. Conta pra gente um pouquinho. Então, quando eu estava na Fogo de Chão, o meu filho nasceu, e quando o meu filho nasceu, eu era muito jovem, eu era pai solteiro e eu não tinha como trabalhar à noite e não tinha babá à noite. Então eu tive que me adequar naquele momento a um trabalho que fosse só de dia. Então eu lembro que na época eu tinha 23 anos e eu abri uma empresa de construção civil ali em Atlanta, Georgia, onde eu poderia contratar. Eu já falava inglês na época, né? Tinha passado uns 2, 3 anos. E eu contratava o pessoal que não falava inglês e eu era project manager. Eu abria Daniele Dynasty, era a empresa que eu tinha na época. Mas não durou muito tempo. Quando vem inverno, a construção para. Então eu parei e eu não podia ficar sem trabalhar. Então eu comecei a buscar informações sobre os fuzileiros navais, de me alistar e ser mais. Então eu acabei me alistando, fiquei 5 anos fuzileiro naval. Até hoje me falam que um dos grandes fatores que eu consegui crescer na multinacional é devido ao passado de militar também. E tu consegue aplicar tudo que tu enxergou nessa tua oportunidade dentro da área militar, dentro das empresas hoje, dentro da Fogo de Chão?
Então, eles tinham, quando me contrataram, o RH tinha um pouco de medo, né? Eu lembro da minha primeira entrevista, quando eu virei assistente de diretor em Kansas City, Missouri, em 2017. E ela falou assim, porque eu nunca trabalhei com um veterano de guerra, eu tenho medo que às vezes você seja muito brabo, que você vai gritar com um funcionário. E daí eu falei, não, pelo contrário. Os militares, os oficiais, os chefes sempre tem um lema chamado cuide das tropas, né? Take care of the troops, que é cuide das tropas. Primeiro você cuida da tua tropa, que aí na guerra eles te defendem e dão a vida por você. Se você é brabo dentro da empresa, rígido, não se importa com os funcionários, ninguém vai dar a vida deles ou o trabalho deles por você. E eu lembro até hoje, todo líder na guerra que não se preocupava com a gente não fazia muita segurança dele, não. E acho que isso transmite muito para o lado empresarial. E hoje eu trago isso para dentro da empresa, eu tenho mais de 120 funcionários e tento, né, lembrar muito desse aprendizado na questão principalmente de meritocracia, a questão de mentorship, de ser mentor dentro da empresa. Então, eu trouxe muito, que nem o meu primeiro ano militar, o meu sargento falou assim, qual é o teu objetivo? Eu falei, eu quero ser sargento. Então, ele fez um plano para mim chegar a sargento em 2 anos. Então, eu faço isso dentro da empresa hoje. Todo mundo que eu contrato, hoje eu tenho vários trainees que eu estou sendo mentor deles para eles crescerem na empresa. E os meus 2 diretores assistentes, eu estou treinando eles para ser diretor como eu. Então, você está sempre num constante aprendizado e como ensinar as pessoas abaixo de você a chegar onde você está, ou até melhor. E outro fator da questão militar é sempre você ter pessoas mais inteligentes que você do teu lado. Não ter medo de ter pessoas inteligentes do teu lado. Então, hoje, na minha contratação os meus assistentes de diretor, eles são muito mais inteligentes que eu. Eu não contrato pessoas que sabem menos que eu. E se eles não têm a ambição de chegar no meu lugar, eu não contrato. Inclusive, eu mandei um embora por falta de ambição. Tá no registro lá que ele foi mandado embora por falta de ambição. Então, isso é algo que a gente traz dos militares. E eu acho que o tempo que eu morei no Brasil, morei pouco tempo na minha vida adulta, eu vi que no Brasil falta muito isso. Eu gostaria de ver mais no Brasil essa cobrança de ambição dentro das empresas de parte dos funcionários. Agora, trazendo um pouquinho para os dias de hoje, né? Como é que vocês estão lidando enquanto americanos, né? Com tudo que está acontecendo com o corona, o Covid espalhado por aí, todo o impacto dessa pandemia e dentro da Fogo de Chão, como é que vocês estão lidando com tudo isso? Tanto com funcionários quanto com clientes, a estratégia do negócio, né? No sentido de se reinventar. Então, foi muito interessante que até dia 10 de março, a nossa previsão da empresa mundial, a gente está hoje localizado em 5 países. A gente está no Emirados Árabes, na Arábia Saudita, no México, Estados Unidos e Brasil. E na nossa reunião de planejamento estratégico em janeiro, a nossa previsão era de ter o melhor ano da empresa da história desde 1979, né, na questão de EBITDA. Eu sei que o Brasil às vezes não usa muito o EBITDA, mas o EBITDA, talvez para quem não lembra ou não conhece, é o lucro puro, né? Contando com a amortização da empresa, o uso de todos os bens, tudo. É o lucro mais puro existente de uma empresa, é o EBITDA, e a gente usa muito isso aqui, né, nas multinacionais. Então, esse era para ser o melhor ano, recorde. Então, chegou dia 10 de março, já estava com a previsão para ser um ano fantástico para a empresa. Foi quando começaram a fechar alguns locais específicos nos Estados Unidos, né? Então, a gente tinha fechado, aí a gente fez uma reunião dia 15 de março, praticamente todas as localizações da Fogo de Chão no mundo tinham sido fechadas, só o Brasil que continuava aberto. O Brasil fechou dia 1º de abril, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E aí a gente começou a gente fez um planejamento em 24 horas, a gente fez uma reunião e a gente conseguiu mudar o foco da empresa. A gente decidiu fazer que a empresa, pela primeira vez, virasse delivery e take-out, que seria comida para levar para casa e comida para entregar. E a gente tinha sempre alguns clientes que perguntavam se a gente ia ter isso. Algum dia a gente não tinha um projeto específico para isso, por causa da questão de churrascaria, espeto corrido e tudo mais. Então, em 24 horas, a gente saiu com o menu pronto e lançamos para os 5 países o menu de delivery e to go.
E a gente sempre fala que, como a empresa tem só 20, 30% de brasileiros, a gente fala que foi os brasileiros que conseguiram dar o jeitinho ali em 24 horas, né? Então foi muito legal. A gente teve logo veio a Páscoa, início de abril, a gente teve um recorde de vendas muito grande. A gente conseguiu pagar, a gente não estava conseguindo pagar todas as dívidas. E ao mesmo tempo entrou o grupo de advogados da empresa entrou em ação, que eu acho muito importante. Agora eu valorizo muito mais você ter um departamento jurídico dentro da empresa e um contador muito competente. Os contadores e os advogados conseguiram negociar todos os contratos da empresa. Foi muito bacana isso. E conseguiram usar todas as leis que foram passando para ajudar as empresas nos Estados Unidos. Então foi bacana isso. E a gente reverteu o quadro para ter um novo cliente, um cliente que não existia, que era o cliente que estava em casa e não queria sair. Aí foi legal que em Baltimore, lá na costa leste dos Estados Unidos, eles começaram a ter muito pedido de gente que queria comprar arroz cru, feijão cru. Então a gente abriu, em uma semana a gente abriu uma parte de supermercado da Fogo de Chão. Então além da comida feita em casa, cozida, a gente começou a vender comida crua. Então foi muito legal que a gente lançou vários menus. A gente entregava às vezes picanha, fraldinha, guaraná, cachaça, arroz cru, salada alface, sabe? Então foi muito bom que a flexibilidade do pensamento nosso foi de expandir, né? E toda a comida, como a gente fechou dia 15 de março, tinha muita comida comprada nas unidades da Fogo de Chão que era para atender o cliente normal. E como ia estragar, tinha muitos perecíveis, a gente fez uma campanha muito bacana. A gente doou todas as comidas e assou, cozinhou, temperou para todos os hospitais em volta das unidades da Fogo de Chão, para todos todo mundo que trabalha com primeiros socorros, a polícia, bombeiro. Então isso ampliou e tinha muita gente que nunca tinha comido a comida brasileira nesses lugares e tiveram a oportunidade de conhecer a comida brasileira através disso. Alexandre, tu falou uma coisa que eu gostei bastante, né? Que foi a questão da rapidez, a criatividade ali dos brasileiros, desses 20, 30% de brasileiros que fazem parte da equipe de vocês. Como é que é ser brasileiro aí, né? Numa empresa com essa essência brasileira, que tem brasileiros envolvidos, porque a gente tem, às vezes, um preconceito das pessoas, inclusive do próprio brasileiro, em relação ao estrangeiro, né? E talvez uma desvalorização do quanto o brasileiro ele pode contribuir com esse lado empreendedor. Como é que tu vê essa questão aí? É muito importante a gente ter os brasileiros também na empresa para não perder a identidade de empresa brasileira. Então, a gente traz do Brasil a média de 40 a 60 famílias com um green card que viram cidadãos dentro de 2 anos, todo ano. A imigração americana tem uma flexibilização muito grande com a Fogo de Chão para trazer esses funcionários do Brasil, né? Então, as Fogos de Chão no Brasil hoje são uma grande academia, uma escola, treina a pessoa em vários setores e vem para cá. Geralmente as esposas também já estão se engajando mais para também trabalharem na Fogo de Chão aqui nos Estados Unidos, ou em Dubai, ou na Arábia Saudita, ou no México. Então, existe uma visão diferente da parte do governo americano, assim, de ver só por ser brasileiro. Não, é porque você está vindo para continuar uma tradição, para manter a raiz da empresa brasileira, um pezinho no Brasil. Então, isso facilita bastante. Dentro da empresa, eu vejo que com o americano a gente tem muito a aprender, né? A minha sorte é que eu consegui vir para cá muito cedo, estudei aqui, então eu consigo entender mais. Mas, por exemplo, o marketing numa empresa americana, ele nunca vai na coluna da despesa. O marketing sempre vai na coluna da empresa de investimento. E às vezes eu vejo que no Brasil a gente vê o marketing como uma despesa. Primeira coisa que você corta numa crise é o marketing no Brasil. Aqui não. Aqui o marketing é a primeira coisa que você investe numa crise. Então tem várias diferenças empresariais que eu percebo. E sendo brasileiro, a gente tem essa flexibilidade grande, mas ao mesmo tempo eu sinto que às vezes para nós a cultura da meritocracia, a cultura dessas questões de ambição dentro da empresa, a gente falta um pouquinho. Mas até pelo medo, né? Que no Brasil, se você falar para o teu chefe que você quer ocupar o lugar dele, ele é capaz de te mandar embora e não te incentivar. Então tem toda essa questão, mas eu acho importante a gente ter essa mistura
cultural. Eu falo muito com o pessoal da Arábia Saudita, a gente tem um sheik lá em Dubai, que ele é parceiro nosso, e tem uma visão completamente diferente. O Javier, que é o diretor no México, tem uma visão completamente diferente. Então, quando a gente faz as reuniões, é muito interessante perceber que a diferença cultural faz a empresa só crescer, né? Então, tem um projeto de expansão para, em 5 anos, a gente estar presente em 15 países do mundo. Então, vai ser muito bacana emergir tanta cultura assim na empresa. Daniele, em relação à atuação do governo dentro das empresas aí nos Estados Unidos com essa influência do Covid, eles têm ajudado, têm contribuído, têm ações do governo que estão facilitando a vida das empresas e, assim, em questões de talvez até a legislação trabalhista, né, em relação aos teus colaboradores, como é que vocês conseguiram driblar essa situação toda que a gente está vivendo? Teve muitos projetos que foram passados aqui, foram muito rápido aprovar os projetos. Um deles foi o PPP, que é o famoso chamado aqui PPP, que ele ajudou as empresas a pagar o salário dos funcionários durante um período, mas o mais importante foi o projeto pessoal, não tanto empresarial. Por exemplo, um indivíduo, qualquer que for, americano ou residente, ele tinha o direito, a partir do dia 15 de março, de congelar todas as dívidas individuais. Então, conta de celular, aluguel, parcela de carro, parcela de casa, cartão de crédito, tudo foi congelado, né? Então, foi congelado sem um tempo limitado. Então, isso foi muito bacana, que deu um alívio para todo mundo que ficou sem trabalhar, sem receber. O seguro-desemprego em alguns estados atrasaram um pouco, mas conseguiram pagar. Mas o mais bacana que eu vejo que influenciou muito aqui na economia foi esse congelamento total das dívidas individuais da pessoa física. E eu percebi que, por exemplo, no Brasil não teve isso. Mas aqui, a conta de luz, conta de água, por mais que são privatizadas, não pertencem ao governo, a luz, água, esgoto, lixo, tudo foi congelado. Isso facilitou muito para não ter um caos e um desespero total aqui na questão da quarentena, porque a gente ficou fechado 90 a 100 dias aqui nos Estados Unidos. Eu ia te perguntar justamente isso, como é que, sendo empresas privadas, de que forma que acontece esse congelamento automático? Porque, de alguma forma, o governo ele teria que interferir e essas empresas privadas elas teriam que concordar com essa questão desse congelamento, né? Então, como é que foi essa relação? Mas não partiu do governo, partiu das empresas, que nem as empresas telefônicas, Verizon, T-Mobile, automaticamente, quando fechou tudo, eles lançaram esse programa de congelamento de dívida, né, dos clientes. Isso foi uma coisa das empresas, porque o que aconteceu? Várias cartas e e-mails dizendo que eles estavam fazendo isso pelo bem do cliente. Então, eles usaram isso como estratégia de fidelização do cliente. Foi usado. Porque, digamos que você tem conta com a Oi, né, de celular, e ela mandou para ti uma carta, já que fechou tudo, estou congelando tua dívida. No teu pensamento consumidor, você vai ficar eternamente grato pela Oi. Então, foi nessa situação que as empresas pensaram, né? Então, eles congelaram sem influência do governo. Aí, os governos, na questão de aluguel, claro, aí foi o governo estadual e do condado que fizeram uma lei que não poderia expulsar ninguém do apartamento que não pudesse pagar o aluguel. A única parte que o governo local ajudou foi na questão dos aluguéis. Mas na questão de cartão de crédito, luz, água, telefone, carro, tudo isso foi um projeto das próprias empresas como fidelização dos clientes. De ser marketing, né? Bacana, Daniele, bem bacana mesmo. Aqui, só para fazer um comparativo, né? Os grandes bancos, eles fizeram uma campanha de marketing dizendo que ajudariam de alguma forma, mas quando os empresários, principalmente os menores, né? Porque os grandes eles sempre são ajudados, mas os menores empresários procuraram algum benefício dessa forma, não conseguiam, né? Agora, as cooperativas de crédito, sim, elas se juntaram e conseguiram auxiliar bastante a questão desses empresários, né? E também a questão de as cooperativas, os bancos que
do governo, de maneira geral? Sim, o governo também liberando crédito para quem, de alguma forma, fosse diretamente impactado. Então, programas sociais que foram positivos nessa linha, né? É interessante a gente ter esse comparativo, né? Uma economia extremamente aberta como a questão americana e a questão do Brasil, que ainda engatinha em muitas dessas situações. O que eu resumo é uma coisa que todo mundo já fala no Brasil, é que o que engatilhou muito para esse congelamento total foi a desburocratização dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos não é um país burocrático, é tudo muito fácil dizer, ó, você não vai pagar teu celular até que você possa pagar. Não é que ele não perdoou a dívida não foi perdoada, foi apenas congelada. Então a pessoa vai voltar a pagar agora que nem reabriu a economia. Então, aí está sendo renegociado o que a pessoa deixou de pagar por 3 meses, mas sem juros, sem cobrança extra, entendeu? Então, a dívida de março, abril, maio não foi perdoada, ela somente foi congelada para pagar no futuro. Então, acho que outra questão que influencia é o juro muito baixo, né? Como não tem juro para nada, no país é 0,25, é muito mais fácil você congelar a dívida. E a inflação também sendo baixa é muito fácil, né? Qual foi o maior desafio nesse período de transformação da Fogo de Chão ou de vocês, gestores, em relação à pandemia? Vocês tiveram muitos colaboradores que foram positivos? Se houve afastamento de muita gente, vocês tiveram que realocar? Qual foi o maior desafio que vocês tiveram nesse período? A gente tinha uma palavra em inglês que ninguém tinha ouvido falar por muitos anos, chama furlough. O furlough, ele não é uma, assim, a gente não demitiu os clientes. A maioria das empresas americanas usaram essa brecha na Constituição Trabalhista e eles botaram em furlough. Seria como botar numas férias não pagas forçadas. Praticamente seria isso o furlough. Então a pessoa disse assim, ó, fulano, a partir de agora você continua na empresa, a gente pagou todos os benefícios, plano de saúde, tudo que tinha que pagar a gente continuou pagando, mas a pessoa ficou parada sem trabalhar. Poucos de nós ficaram ativos, mas a gente continuou em contato. A comunicação dos líderes empresariais com os funcionários foi fundamental. Eu trocava mensagem toda semana com todos os meus funcionários, 120 funcionários, vários com pergunta de seguro-desemprego, que não tinha nada a ver com a empresa. A gente aprendeu muito para poder ajudar. Eu entrei em contato com os deputados aqui do meu estado, federais, e eles disponibilizaram assessores para tirar qualquer dúvida da questão legislativa para cada funcionário. Então foi um trabalho bem bacana em conjunto, mas eu digo assim, nessa época de crise, teve outras empresas brasileiras nos Estados Unidos que eles simplesmente fecharam as portas e desapareceram. Né? A Fogo de Chão, não, a gente teve um princípio de continuar em comunicação com todos os funcionários. Então isso acho que foi o principal para manter toda a estrutura da empresa. A gente estava dando um prato de comida para todo funcionário que ficou parado. Então, todo funcionário da Fogo de Chão no mundo inteiro, 9 mil funcionários, não precisariam gastar um pila em comida, que a Fogo de Chão fornecia todo dia comida para eles. Então, isso foi bem bacana para segurar o funcionário ligado com a empresa. Então, teve várias atividades assim para você não perder todo, porque aqui a gente encara muito sério a questão de mandar embora, né? Por exemplo, eu, em situação de gestor, se um funcionário não vai bem, às vezes eu penso, quem sabe o problema sou eu. Eu não botei esse funcionário na função correta. Então, eu troco o funcionário até 3 vezes de posição dentro da empresa. Porque aquele treinamento dele, engajamento com a empresa, você não quer perder ele facilmente, você quer tentar salvar. Aqui nos Estados Unidos é muito assim, se você tem um mau funcionário, o problema é o líder que não conseguiu treinar ele corretamente. Né? E no Brasil, eu não sei até que extensão os gestores pensam assim. Então, foi muito bacana esse trabalho com pessoas para você conseguir manter eles. E quando a gente reabriu, agora em junho e julho, todo mundo voltou. Todo mundo voltou contente, feliz, motivado, empolgado para ajudar a empresa a crescer, porque a empresa continua ajudando eles. Na verdade, falar uma coisa que eu ia brincar contigo aqui, na verdade é uma brincadeira, mas com muito fundo de verdade, né? Que eu estou percebendo pelo que tu tens nos contado, de que o segredo da Fogo de Chão, e muito do Daniele como gestor também, é a gestão de pessoas, né? É estar ali de olho nas pessoas e estar trabalhando em prol delas para o melhor de todos, seja o cliente, ou o colaborador, ou mesmo, né, a equipe de gestão do negócio. Por exemplo, eu tento ensinar os meus assistentes
e querem um dia chegar a diretor, que se um funcionário chega 15 minutos atrasado, você não vai gritar com ele, você não vai ficar bravo, você vai tentar entender o porquê que ele chegou 15 minutos atrasado. Talvez foi o ônibus que atrasou, não achou estacionamento mais perto, o trânsito. Sempre tem uma questão que você tem que entender, relevar, e entender que todo mundo é ser humano e ninguém é robô. A gente tem um bônus da empresa que é sobre quem manda menos funcionário embora. O gestor que menos manda funcionário embora é considerado um grande gestor na empresa. Porque o dinheiro de você treinar um funcionário novo é muito caro. Então, não vale a pena você ficar trocando de funcionário. Então, tudo isso é uma questão cultural, né? Muito do que a gente falou, dessa diferença de cultura americana e brasileira e a visão do negócio também. Eu sei que tu falou bem humildemente do teu currículo, na verdade, eu sei que a tua história é bem mais longa, né? De tudo que tu já passou, tanto aí nos Estados Unidos quanto fora, com todas as viagens que tu fez como militar e tal. E eu queria que tu me dissesse, ou nos dissesse, né? Uma coisa importante que aconteceu na tua vida que tu consegue identificar e dizer, olha, por isso valeu a pena tudo que eu passei até hoje. Eu sei que houveram vários desafios enquanto empreendedor, enquanto militar, enquanto brasileiro, morando nos Estados Unidos. Então, eu queria que tu me contasse uma história tua, algo que nos motivasse e dissesse, vale a pena continuar, seguir em frente. Eu sempre que eu falei no Brasil, palestras, coisas assim, eu conto o meu primeiro emprego numa grande empresa americana, que foi uma empresa de veículos, a maior loja de carros do mundo, que é em Idaho. Na faculdade de administração nos Estados Unidos, eles ensinam que você nunca deve procurar um emprego. Você deve criar a tua vaga dentro da empresa. Então, eu sempre tive esse desafio comigo, eu lembro até hoje. Trabalhei 2 anos nessa empresa, chama Davis Smith Motors, em Idaho. E até hoje me marcou muito, porque quando eu fui olhar se tinha algum emprego nessa empresa, não tinha nenhuma vaga, para nada. Aí eu fiz uma pesquisa da empresa e eu descobri que ela tinha somente 2 a 3% de vendas para o mercado de latinos e asiáticos nos Estados Unidos. Então eu desenvolvi todo um projeto, eu passei 30 dias desenvolvendo um projeto para a empresa sem ninguém na empresa saber. E procurei soluções, como aumentar as vendas para o setor internacional, como que se eles me contratassem como diretor de vendas internacional, iria aumentar o orçamento da empresa. Aí eu agendei uma reunião com o vice-presidente, foi bem difícil, mas consegui através da Câmara do Comércio, fazendo amizades na Câmara do Comércio, e fui lá e ele me deu 5 minutos. Então, em 5 minutos, eu abri o PowerPoint e eu mostrei toda a apresentação da onde que a empresa dele estava perdendo, deixando de ganhar dinheiro, né, aonde ele não estava prestando atenção. E no final da apresentação eu falei para eles, bom, por isso que eu gostaria de dizer que a solução para a sua empresa é me contratar como diretor de vendas internacionais, e eu tenho, e se você pode até me mandar embora, assim, em 6 meses eu não aumentar de 2% a 8% tua venda para o mercado de imigrantes. E o cara acabou me contratando, ele criou um cargo que não existia dentro da empresa por causa do projeto. E eu vejo que no Brasil, às vezes, as pessoas querem procurar um emprego. Vou procurar um emprego. Eu preciso de cliente para minha empresa. Mas quantas vezes ela estuda a empresa, faz um trabalho, pesquisa, vê qual é aonde está a fraqueza da empresa e leva uma solução para o empresário. Quando eu estive aí no CEGESC, na CIOC, lá em Joaçaba, eu conversava com muitos empresários e dizia quantas pessoas vão procurar emprego e falam assim, olha, eu estou aqui porque a tua empresa tem uma fraqueza e eu tenho a solução, vai ser isso, isso e isso. Se você me contratar, né, eu vou fazer isso, isso, isso. Ninguém no Brasil fez isso. Todos os empresários falaram que ninguém. A pessoa simplesmente leva um currículo e fala, ou peça, se você conhece alguém lá, me ajuda a entrar na empresa. Ninguém faz um projeto para como a empresa pode melhorar, como ele pode adicionar para a empresa. Então, acho que isso foi a coisa mais marcante que eu gostaria de passar para todo mundo, que você não deve esperar o cliente bater na tua porta, você não pode esperar levar um currículo e esperar pela vaga de emprego, né? Você tem que ser muito mais avançado do que isso. E acho que esse foi um dos maiores aprendizados que eu levei hoje entre aqui no Brasil. E no Brasil eu fiz o mesmo, né? Quando eu me formei em 2005, 2006, eu voltei para o Brasil em 2007. Morei 5 meses no Brasil. E eu fui fazer isso numa empresa lá do oeste de Santa Catarina, que eu montei um projeto, simplesmente o dono da empresa falou assim,
pelo visto você quer quer tirar a empresa de mim. Então eu não vou te contratar porque se você entrar aqui, logo você vai virar o dono da empresa. Então um pensamento bem retrógrado de uma empresa que nem existe mais hoje lá no Oeste. Mas esse pensamento ainda existe, né? Então a gente tem que estar sempre alerta a isso. Talvez por isso, então, que a empresa não exista mais, né? Por esse pensamento que Não. o cara tinha lá atrás. Quer perguntar? É o grande medo, né? Mas a gente escuta nessas histórias, nessas andanças, tu comentaste do CEGESC, mas a gente escuta alguns empreendedores falando justamente isso, e que me marcou muito numa dessas histórias que a gente escutou, foi justamente o empreendedor falar sobre isso, que ele prepara todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham com ele para serem demitidas, né? Para o momento que elas saírem da empresa. Ou seja, casa muito com aquilo que tu comentasse, da questão do incentivo a pessoa se desenvolver e também compartilhar o conhecimento. E não por acaso esse empreendedor ele incentivou vários funcionários a montarem um próprio negócio, porque se chega num determinado estágio essa pessoa não cresce mais, só que ele é sócio dessas empresas, desses ex-funcionários. Então ele acaba ganhando dessa forma também. Muito bacana, assim. Mas é claro que é a minoria que pensa dessa forma ainda, né? Não são todas as pessoas. Ô, Daniele, eu só Hoje, queria te se fazer uma você... outra pergunta, assim, né? Desculpa te cortar Claro. aí, se quiser complementar, tu complementa também. Mas essa questão, assim, como é que funciona a questão dos microempreendimentos, né? Os pequenos empreendedores, como é que funciona isso nos Estados Unidos? Eu vejo no Brasil a palavra startup ser muito mal, não tem nada a ver da forma que é usada aqui nos Estados Unidos, né? Até eu incentivo todo mundo a assistir o Shark Tank, que é um programa que tem no YouTube, mas o americano, não a versão brasileira. A versão brasileira não tem nada a ver com o fundamento que realmente é. O startup é um incentivo ao microempresário, porque a pessoa começa na garagem de casa, né, começa com uma lojinha, não precisa ter licença, não precisa ter não gasta nada com a prefeitura, né, nada disso. Então a pessoa começa como startup, exatamente como no filme do Steve Jobs, com o Ashton Kutcher, né, começou lá, não gastou com isso, não gastou com imposto, tal, começou a empresa. Aí quando a empresa amadureceu, aí ela se oficializa como uma pequena empresa, né? Então eu acho assim, no Brasil o que eu sinto é que assim que você quer virar um microempresário, microempreendedor, você já tem que burocratizar a empresa. Senão você leva multa, não sei o que, tá ilegal, né? Você não tem que dar nota fiscal. Então aqui nos Estados Unidos o microempreendedor tem uma facilidade que é assim, ele tem a liberdade de começar o negócio que ele quer até o ponto que ele acha que está maduro o suficiente para daí virar uma empresa burocrática, que é o startup. O startup é do início que não existe no papel até o momento que ela ir lá na prefeitura e registrar a empresa. A partir do momento que ela registrou, ela virou uma microempresa, ela já não é mais uma startup, né? Então eu vejo que essa lacuna no Brasil ainda eu não vejo ela criada muito bem. Por exemplo, eu queria achar alguém que criasse um aplicativo aí em Santa Catarina, né? Tinha várias pessoas individuais que faziam, mas não tinha ninguém oficial fazendo, né? Então eu vi que existia uma falta de estrutura além do startup até para o microempresário em certos departamentos. Não sei se era isso que você estava perguntando exatamente. Não, é bacana ouvir dessa forma também. Certamente que é interessante. Porque a minha pergunta foi no sentido das dificuldades que esses empresários e pequenas empresas eles encontram. E, no caso, Mas tu aí acabou a explicando, porque dificuldade, existe, inclusive, um incentivo, né? A questão da eu não tava, desburocratização certamente é um caminho. exato. Então a dificuldade, por isso que eu quis explicar esse fator. A dificuldade seria o quê? No startup, que ele não existe. Ele não tem dificuldade como startup aqui nos Estados Unidos, porque ele não tem despesa burocrática. Ele não tem essas despesas com nota fiscal, com recibo, nada disso. Então, o governo não atrapalha. Então, ele não tem uma dificuldade porque ele ainda é muito pequeno. A partir do momento que ele se burocratizar, quer dizer que ele deu certo. Então, aí, a partir desse momento que ele deu certo, ele burocratiza. Então, por isso que dá para dizer assim, a dificuldade do microempresário
ou assim, seria o quê? Seria virar um microempresário, né? Se ele chegar, ele passar essa fase de startup, quer dizer que ele deu certo. Então ele já não tem mais dificuldade, entendeu? Então a dificuldade aqui é como se ele fosse um bebezinho pequenininho sem nome. A partir do momento que ele ganha nome, quer dizer que ele deu certo. Então por isso que é difícil de comparar com o Brasil, onde a pessoa já registra já a empresa com dificuldade. Então ela já tem que ter ajuda a partir do momento que ela registrou, né? Pelo que eu vejo assim no Brasil. E aqui não existe incentivo do governo, não existem essas coisas, nada. Se a empresa é nova, ela não tem ajuda nenhuma, registrada ou não registrada. Ela só ganha ajuda a partir do segundo ano que ela está funcionando e tendo sucesso. Eles podem não ajudar, mas eles também não atrapalham, né? Que talvez seja um dos obstáculos que a gente tem aqui no Brasil. A maior ajuda é exatamente essa, não atrapalhar. O governo não atrapalhando, não cobrando nada, é o que ajuda o microempresário. Legal, muito bom. Perfeito, Daniela. Eu queria te fazer uma última pergunta. Bom, tu falasse toda essa situação do mercado, toda essa questão de auxílio, né? Entendo que a Fogo de Chão ela tem diversos profissionais capazes, né? Quando vocês se viram em meio à crise, que ia fechar tudo, né? Questão do Covid, imagino que foram chamados todos os líderes de dentro da Fogo de Chão para debaterem a respeito do que fazer a partir desse momento. Mas como é que as outras empresas elas lidam com isso, né? Porque nem todo mundo tem essa condição ou mentes criativas a ponto de colocar uma ideia em prática para fazer com que a empresa ela sobreviva ou mesmo ela se desenvolva. Como é que tu percebe isso no mercado americano? Todos os microempresários que não se prepararam de alguma forma, eles realmente fecharam as portas. Teve várias empresas que fecharam as portas, pequenas empresas, né? Então, deu para ver assim uma diferença enorme entre a empresa que estava estruturada e a empresa que não estava estruturada. Essa pandemia veio e realmente fez desaparecer as empresas não estruturadas. Isso foi bem visível. Assim, existe um projeto de várias cidades para ajudar essas pessoas após a pandemia, mas durante não tem projeto algum. Todos se enquadraram no seguro-desemprego e estão aguardando passar, aguardando a vacina e tudo mais. Então, é isso que aconteceu aqui. Então, por isso que foi uma certa vantagem você ter uma empresa estruturada, né, como você falou, com diretores, com departamentos, né? Por exemplo, um trabalho que eu fiz foi me manter muito próximo ao departamento de vigilância sanitária, que é o departamento que pode fechar qualquer empresa. Então, eu fiz desde que fechou as Fogos de Chões, eu comecei a fazer reuniões semanais para saber o que estava acontecendo. Eu ligava no CDC, que é o departamento de Disease Control do governo americano. Então, a gente se manteve muito em contato com esses órgãos para poder reabrir a empresa. Mas, com certeza, aquela pessoa que focava no trabalho manual lá, vamos dizer assim, um food truck, né? O cara que tinha uma barraquinha de comida, que ele não tinha tempo e auxílio, esse está tendo bastante dificuldade. Né? Até porque a Fogo de Chão incentiva todo mundo a ler no mínimo 30 jornais diários. Né? A gente acorda de manhã, a gente troca ideia, lê uns 2 jornais na Europa, lê um jornal da Ásia, 2, 3 jornais dos Estados Unidos, lê um da América do Sul, 2, se mantém informado para trazer essas informações para a empresa. Então, por isso que eu digo, você pode ser microempresário sozinho ou não, você tem que estar bem informado e bem conectado. A parte de estar conectado com os departamentos, tanto de governo como Câmara de Comércio aqui e tudo mais, é fundamental para sobreviver, senão não sobreviveram mesmo. Acho que tu falou algumas coisas bem importantes agora para os empresários refletirem, né? Na verdade, eu diria mais para os empreendedores do que para os empresários, no sentido de empreender, porque independente do tamanho da empresa, se é uma empresa como a Fogo de Chão com 9.000 colaboradores, ou se é o cara do food truck, ele pode se preparar para isso, ele pode estudar, ele pode buscar informação, ele pode se aprimorar, se reinventar, né? Eu entendo que, claro, uma empresa maior, mais estruturada, com uma equipe desse tamanho, ela tem algumas vantagens perante o pequeno.
mas existem pequenos que também sobrevivem, né? Eu lembro que na crise de 2008, ali no Brasil chegou um pouquinho mais tarde, nós fizemos um evento aqui com um determinado empresário, ele falou que a crise acaba sendo uma seleção natural, né? Os fortes sobrevivem. Isso faz parte da natureza, né? Do animal e do homem, não é diferente. Então, a gente aproveita esses momentos para poder crescer, para se reinventar, para criar coisas novas, né? Para o negócio e para as pessoas como um todo. Que nem a questão do Fogo de Chão virar um supermercado de entrega de comida crua, né? Num tempo de crise. Foi um gerador de orçamento. Talvez o Food Truck poderia ter feito isso também. Mas quando você tem mais estrutura, é mais fácil, é menos difícil, na verdade. Daniele, excelente. Adorei a entrevista, adorei saber como é que estão acontecendo as coisas por aí. Escutar novamente a tua história, já escutei aqui no Brasil algumas palestras tuas também, a gente te acompanha nas redes sociais. Agradeço imensamente pelo que tu nos passou de conhecimento, todo esse lado prático que vocês estão vivendo aí, né? Principalmente esse lado da gestão de pessoas, olhar para o ser humano em si. E talvez seja esse o intuito dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Porque lá atrás, 4 meses, 5 meses atrás, quando começou tudo isso, tinha muito esse questionamento, né? Por que a pandemia veio e como é que as pessoas estão enxergando estar fechadas dentro de casa com as suas famílias, reinventando o trabalho e tudo mais. Então, que tudo isso que tem acontecido com a gente nos últimos tempos, a gente consiga aprender, levar como lição e sair melhores, né? É isso aí, agradeço vocês, espero que você continue entrevistando mais pessoas, levar esse conhecimento, né, de o que está acontecendo pelo mundo, no mundo empresarial, e continue esse trabalho. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Até mais. Muito obrigado, Daniele. Até a próxima. A gente vai continuar porque a gente é apaixonado por histórias empreendedoras. Cara, muito obrigado e grande sucesso sempre.